Olá pessoal, bem-vindo a mais um Acisa TV. É o programa da Acisa, da nossa associação comercial, que traz aqui personalidades, empresários e pessoas que vão poder contar um pouco da história, um pouco do mercado em que elas atuam, para você que está nos assistindo. Então hoje nós temos a honra e a satisfação de estar aqui com o Ari Barcelos. Ele é fundador da empresa Dental Plus, que está já há 30 anos no mercado aí. Ele vai falar bastante sobre essa trajetória. A Dental Plus é um plano aqui da nossa região, é a maior que tem em toda a nossa região aqui, então ele vai contar bastante. Então, Ari, muito obrigado, você arranjou um tempo aí nessa agenda, porque além de você ser o empresário, né, empresário da Dental Plus, que é um ramo extremamente competitivo, vocês vão ver, você ainda faz bastante trabalho voluntário, né, com outras entidades educacionais e sociais. Então, depois você vai contar um pouquinho dessa sua parte do voluntariado aí, porque para quase todos os empresários que vieram aqui, já nos outros programas, todos eles também, além de ser empresário, tá atuando, todos eles são voluntários em alguma causa legal. Então para a gente ter a honra e a satisfação de estar aqui com você, que arranjou um tempo, e para os nosso pessoal que está assistindo aí, conta um pouquinho para nós aí de onde veio. A gente vai diversas perguntas, né? Mas assim, você estava lá, de onde veio essa ideia de montar um plano? O termo correto é plano odontológico ou um plano de saúde bucal? O que é? Plano odontológico. Plano odontológico. Então, da onde veio uma ideia de você montar uma empresa de plano odontológico? Conta para nós isso aí. Okay. Perfeito. Primeiramente, agradecer o convite da Acisa TV, parabenizar a Associação Comercial, em nome do nosso presidente Everson Dotto. Para mim, eu como diretor também da casa, não posso deixar de destacar, é uma honra em participar deste evento. Empreender, Everson, nesse país, há 30 anos atrás, era um pouco diferente, né? Não existia tecnologia. Era muito diferente, era bem diferente. Não tinha tecnologia. Então existia um trabalho um pouco mais braçal, né? E respondendo a sua pergunta, o porquê do plano odontológico. Na verdade, na época a gente pensou num convênio odontológico. Um convênio para primeiramente, a gente atender uma classe de pessoas que não tinha atendimento odontológico. Depois você explica a diferença do convênio, porque para mim convênio odontológico e plano odontológico é quase similar. Muito próximo. É que o pessoal eu estou diferenciando porque o convênio e depois porque passou o plano odontológico. Porque em 1998 veio a regulamentação dos planos de saúde. Tanto médico, 1998 ocorreu a regulamentação dos planos de saúde. A partir desta, a odontologia passou a ser plano odontológico regulamentado pelo Ministério da Saúde, que depois veio a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que até hoje a gente é regulamentado pelo mesmo. É o órgão que regula o nosso segmento. Todos os planos, todos os produtos que a gente tem, todos são regulados, todos são registrados pela ANS. Tá? Então, voltando um pouquinho aí na sua questão. O porquê do plano odontológico, o porquê do convênio odontológico. Quando eu trabalhava há 30 anos, há 35 anos atrás, eu sempre trabalhei em sistema banco, na época Banco Real, estamos falando de bastante tempo, e por conta da minha namorada e noiva, a Gabriela, que estava se formando em odontologia na Faculdade Unesp São José dos Campos, por conta disso, quando ela se formou e veio para a capital, São Paulo, eu trabalhava na capital, no Banco Real, na Avenida Paulista. Eu percebi que a dificuldade dela como profissional odontóloga, ela teve dificuldade em adquirir clientes. Um consultório que ela tinha na esquina da Pedro de Toledo, um lugar espetáculo. Vila Mariana, né? Não, Pedro de Toledo não, do metrô Santa Cruz. Metrô Santa Cruz. É bom. O lugar espetacular, mas ela não tinha movimentação. E aí onde veio a ideia? Eu já, como funcionário do Banco Real há muitos anos, eu falei para ela, por que você, na época, vou falar de um fato agora antigo, né? Por que você não parcela
os seus orçamentos. É. E como parcelar? Eu falei, hoje a gente tem cheque, Na faz época 12 chequinhos, pré-datado. fazem 12 vezes, e eu controlo isso para você. E eu deposito na sua conta na época que tiver que depositar. Aí eu passei isso para o RH da empresa, eles liberaram eu colocar no mural a odontologia, Gabriela, consultório tal lugar, que era perto. Aí começou. Todo mundo chequinho. Pré-datado E o pra detalhe, tudo que é lado. funcionário de banco não pode dar cheque sem fundo. Porque é negativo, né? E é prejudicial para ele, como para não correr o risco de emprego. Aí começou a virar. Aí eu falei, peraí, existe um sistema desse? Ela falou, existe. A gente até, na época, pegou uma operadora e colocamos como exemplo, contratamos uma consultoria, fizemos uma consultoria para o convênio plano odontológico. E aí, com isto, a gente começou a desenvolver todos os processos. Aí, por que ABC Paulista? O ABC Paulista, a gente considerou uma área de bastante popularidade e, principalmente, uma mais fácil acessibilidade da capital. A capital, a gente achava um relacionamento mais frio. E aqui a gente considerou sempre o ABC como uma região mais fácil de você chegar. Então, em respondendo para você o porquê do produto, porque eu, como segmento administrativo, já tinha feito administração de empresa, já tinha feito a área de TI, tecnologia de informação, naquela época, isso na região do Vale do Paraíba, na Unital, Universidade de Taubaté, foi quando eu me formei. Depois, eu acabei fazendo a Fundação Getúlio Vargas, administração de empresa, e aí a coisa foi acontecendo, eu na área de administração e a Gabriela na competência na área de odontologia. Legal, é isso aí, tá bom. Então, mais ou menos isso, dizer, Levinson. Deu um problema lá, não conseguia cliente, então é uma forma de conseguir cliente. Então, nesse aí, quer dizer, esse daí foi um grande desafio, né? Mas quais foram os maiores... Você está falando 30 anos atrás, né? Isso. O que você falou, hoje em dia você entra Você vem aqui na CISA, você abre uma empresa em poucos dias. Sim. 30 anos atrás, você não abriu uma empresa em poucos dias. E uma empresa com regulamentação do governo ainda, porque você não pode simplesmente abrir empresa. Sim. Você deve ter, até hoje, deve ter uma burocracia gigantesca. Imagina 30 anos atrás que não tinha essa velocidade da informação. A facilidade. A facilidade. Então, o que você pode dizer aí que foram os maiores desafios que você teve? E como é que você passou por cima desses desafios, resolveu e tocou? O maior desafio é você vender o plano. Como que eu vou vender esse plano? Quem vai vender esse plano? A primeira coisa que eu fiz é bater na porta de corretoras. Que plano é esse, por exemplo? O plano odontológico. Então, mas que plano? Você pode montar o plano que você quiser ou é o governo que tem na época, no início, não tinha o plano. Esses eram os desafios, né? Era, vamos dizer, existia, você planejou, você criou o seu sistema. Tanto que o nosso plano sempre foi com cobertura total, exceto prótese e implante. A gente nunca teve um plano que só cobre canal. A gente nunca teve um plano que só cobre obturação, desde aquela época. Mas o plano você inventa e pensa, o marketing define e você põe em prática ou você precisa de autorização? Não. Hoje você tem que ter o produto autorizado para você vender. Lá atrás regulado. Lá atrás não precisava. Lá tanto atrás era mais solto, então. Tanto que na época teve hoje a gente tem por volta de 580 operadoras de plano odontológico a nível nacional. A nível Brasil. 580 operadoras a nível nacional. Bastante. Naquela época, não era esse número, mas existia um grande número. E 50% desse grande número não existe mais. Da época. Porque veio a regulamentação. Porque cada um estava vendendo de uma forma... anúncio de TV, tinha alguns anunciantes de TV. O cara dava 30, 40 cheques... E depois sumia, não dava o tratamento, não realizava o tratamento para o cliente, né, o associado, e assim por diante, né? Mas um dos desafios maiores que na época nós tivemos, então, só para terminar, como vender o produto, para quem vender e rede credenciada. Então, o que a gente fez na época? A gente, como estratégia de negócio, a gente montou uma clínica com 4 consultórios na Avenida Portugal, em Santo André, que é uma das avenidas importantes da cidade. Né?
na continuidade, a gente conseguiu, através de corretoras, começar o start das vendas dos planos. Mas aí, peraí, como que você conseguiu corretor se ele não acreditou no produto naquele momento? Naquele momento, de fato, ele não acreditou no produto. Teoricamente, sabe qual é a resposta que eu tinha, Everson? Ali, né? Ele tem o seu próprio dentista. É isso que eu escutava. Não, ele não vai fechar. Eu não vou conseguir vender um produto porque ele não tem o seu. Ele não tem ele quer o dentista dele. O dentista que está acostumado já. Isso. Só que aí eu virava para ele e falei, peraí, você não está entendendo. A gente quer atender uma classe que não tem o atendimento, que nem tem nem dentista. Eu quero atender a equipe dele, os colaboradores dele. Mesmo assim, foi dificultoso. O que eu fiz? Né? Na época a gente tinha, eu não sei se era mapping na época, mas onde hoje é o Shopping ABC em Santo André, existia uma feira de carros. Era no Shopping ABC mesmo. E nessa feira, eu folhetava o plano odontológico. Eu folhetava o plano odontológico. E essa folhetagem me dava retorno aonde? Para quem é da antiga, sabe? Para quem é do novato, não sabe. Era o BIP. Então o meu telefone era o BIP. Tocava o meu BIP. Quem ia vender esse plano em qualquer lugar de Santo André, Mauá, São Caetano, em toda a região do ABC, eu ia fechar esse plano. Só que chegou um momento que eu não tinha mais, eu não conseguia atender mais o volume. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a indicar essas vendas para o canal de corretor. E o corretor ganhava essa venda de mão beijada, ele ganhava. Não tinha tecnologia, não tinha nada. Era mais próximo do cara lá, do cliente que te ligava. Eu ligava pro corretor, tem um cliente. Aí perde você. Aí. Ele ia lá, visitava e ganhava a comissão. Que tem o comissionamento, obviamente, da corretagem. Isso começou a virar. E aí a engrenagem começou a tocar, Emerson. Então, isso foi um dos grandes desafios que a gente teve, foi fazer a engrenagem começar a virar. Por quê? Eu preciso da engrenagem para o dentista trabalhar. O dentista tem que ter volume. Você virou o vendedor. Para trazer o associado. Chama paciente ou não chama? Associado. É associado. É associado. Mas é um paciente do dentista Isso. ou é um associado da operadora, que na época era o plano odontológico, ou convênio odontológico, e quem atendia esse associado era a rede credenciada. Aí, e para você conseguir essa rede? Então, na época a gente não tinha rede. Porque você tem essa era casa só clínica. Que você falou. Era uma casa com 4 consultórios e a gente direcionava somente nessa clínica. Aí a pessoa, de onde ele vinha, ele marcava a consulta lá. Você não imagina a alegria dele de saber que ele era atendido na Avenida Portugal em Santo André. Porque é um lugar legal, né? E tudo, né? Pessoal. Não era uma clínica qualquer. Era uma clínica direcionada, arrumada, toda bacana para atender ele. Então, isso foi um diferencial que a gente criou lá naquela época. Isso você está falando o quê? 30 anos atrás, 28 anos atrás? Estou falando de uns 28 anos atrás. 28 anos atrás. 27, 28 anos atrás. Quer dizer, 96, acho, mais ou menos. 90 a gente startou em 95. Então... Tanto que criamos a clínica primeiro, chamava Clínica Odontológica de Portugal. E depois nós criamos a Clínica Portugal, ela veio antes, eu acho que foi 94 ou 93. 95 que veio a operadora Dental Plus. Que aí mudou, vocês colocaram Dental Plus. Isso. Não é que mudou. O nome da operação era Dental Plus. A empresa que foi criada chamava Dental Plus. Aí tem todos aqueles pré-detalhes, né? Desafio do novo empreendedor. Aí entra o empreendedorismo. Você tem que registrar no NPI. A marca, porque se você não registra, depois você pode perder. Alguém leva. E na época não tinha internet como tem hoje, e você tem que registrar também hoje o nome na internet. Tem tudo, hoje tem uma opção de coisa que muda. O sistema vai mudando. Né? Para isso você tem que estar sempre junto com a associação comercial. A associação comercial tem as inovações e ela vai atualizando você empreendedor. E a gente sempre teve, e isso estou falando de 2004 já, eu estou pulando, que a gente se associou a CISA, Associação Comercial. E aí começaram as evoluções. Aí foi bom, bom demais. É verdade, então, é verdade. Ari, nós vamos fazer um intervalo aí para quem está nos assistindo. Nós vamos informar aí bons produtos para quem está nos assistindo aí. Então, continua com a gente aí assistindo e daqui a pouco a gente volta. A CISA apresenta o cartão EBA Multibenefícios,
com a bandeira Elo para fortalecer e valorizar o colaborador da sua empresa. Um cartão que oferece alimentação, transporte, lazer e saúde em milhões de estabelecimentos por todo o Brasil. Um benefício completo para você investir em quem ajuda seu negócio a crescer. O cartão EBA Multibenefícios aumenta a satisfação e o desempenho da sua equipe. Entre em contato e faça para sua empresa. A CISA, a Casa do Empreendedor. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Acisa TV, hoje com a honra, eu tenho que sempre dizer que é uma honra e um privilégio de estar aqui com o Ari Barcelos, que é fundador lá da Dental Plus, plano odontológico aqui na nossa região. Ele está contando um pouco da história da Dental Plus, um início, né, como empreendedor, né, mas agora vamos pegar ele agora, né, uma parte que não é da empresa, né. Vamos pegar ele nessa parte da saúde bucal que fala, é isso, né? Que fala? Isso, da saúde bucal. Então, de que forma, o Ari, que vocês lá da Dental Plus, vocês trabalham para essa parte de que você mostrar que a saúde bucal com qualidade de vida, com a personalidade da pessoa, com a pessoa estar mais feliz, Sim. e de que forma que a saúde bucal pode contribuir na qualidade de vida das pessoas. Perfeito. Bem, primeiramente, eu acho que isso vale para qualquer ser humano, qualquer pessoa, né? É a autoestima. Então, a autoestima está acima de qualquer coisa, para tudo na nossa vida. E a Dental Plus, ela sempre se preocupa com o como a pessoa, ela se cuida, o cuidado com ela. E são questões básicas, Evanson. O simples fato de uma escovação é o básico do preventivo na questão bucal. O simples fato da utilização do fio dental diário é uma questão preventiva. E muita gente não tem essa habitualidade de utilizar essa questão da higienização bucal. Ah, deixa para depois. Mas eu vejo uma coisa muito positiva. A nova geração, eles têm esse hábito. Muitos com suas nécessaires, com seus estojinhos, vão almoçar, termina, já vão para o banheiro, faz a higienização. Por quê? Um dos maiores problemas, Evanson, que tem da questão bucal é a periodontia. O que seria a periodontia? A periodontia é o problema da doença da gengiva. Muita gente tem um sangramento da gengiva, são placa bacteriana, que você tá com esse problema da placa bacteriana e você passa a ter esse problema de sangramento de gengiva. Isso ocasiona até a perda de algum dente que você pode ter, de você deixar de tratar. Então a doença periodontal tem que ser tratada. Para isso existe o especialista em periodontia, que é a pessoa, que é o profissional odontólogo que cuida da gengiva daquela pessoa. Então, o quanto é importante. Aí ele perdeu o dente. Onde está a autoestima dele? Ele vai dar um sorriso gostoso? Ele vai ter as condições legais? Bacana para ele? Por ele. Então, a autoestima é fundamental. E fora problemas de saúde que você está com algumas bactérias e você está ingerindo essas bactérias no seu dia a dia, sem você fazer a devida higienização. E aí isso aí causa doença, por exemplo? Acaba ocasionando doença. Sim, você vai ter que se internar com uma coisa assim? Eu não posso te informar de uma questão mais técnica aprofundada, mas com certeza você passa a ter algum tipo de problema mais sério. Porque você está ingerindo aquilo o tempo todo. Você está deixando de fazer a higienização de uma forma adequada. E, gente, é simples. É muito simples. É só fazer a higienização. E virar uma questão periódica. Alimentou? Faz higiene bucal. Se alimentou? Faz higiene bucal. Anda, não é necessaire. Hoje você anda com o celular, por que você não anda com o necessaire? Uma pasta de dente, uma escova de dente o fio dental, é isso. Mas quando você fala alimentou, é o almoço ou a janta. Sim, o café da manhã, assim, o almoço. Eu tô andando lá, decidi comer uma coxinha. Não necessariamente. Desde que, principalmente almoço, né? No final do dia, você faça a higienização. Antes de dormir, de fato, você tá falando. De fato, antes de dormir, higienização. Mas tem gente que está com sono, está cansado, chega do trabalho, dorme, acorda no dia seguinte. Ah, tá. Não escova o dente, depende não faz do dia, a higienização. Né? Tem dia que dá mais pique, né? Tem dia é criar uma habitualidade de uma higienização. É criar o hábito. E o fio dental é importante, porque tem alguns
ângulos e contatos com a escova de dente que ela não vai acessar para fazer a higienização de uma forma adequada. O que você tem que fazer? Usar o fio dental. E muita gente acha que o fio dental é só para alguns tipos de utilidade. Não, o fio dental é para fazer a higienização, é o complemento. O bochecho bucal é legal, mas o bochecho bucal você está falando com aqueles... É um flúor, mas hoje a pasta de dente tem flúor. Aqueles líquido que você compra lá. Sim. Isso aí é o bochecho? O bochecho é um líquido que é utilizado, mas... Isso não converse com o seu profissional, com o seu dentista, ele já te orienta dessa forma. O segredo não está no bochecho, porque tem gente que pula a fase. Acha que o bochecho resolveu. Não resolveu. O que resolve é a escovação. Aquele negócio, né? O bochecho é melhor que nada, mas não resolve, né? Exatamente. É melhor que nada, mas não resolve, né? Não resolve. Se você não fizer a escovação, não resolve. Não adianta fazer só o bochecho bucal. Você tem que fazer a escovação, fio dental, e pode complementar com o bochecho. Não tem problema algum. Agora, converse com o seu profissional, obviamente, ele tem cada pessoa é de uma forma, você não pode usar, dependendo do bochecho, a quantidade de flúor, você não pode utilizar, porque você pode ter algum problema na sua dentina. Aí é uma questão técnica. Aí é o seu profissional, o seu dentista, o cirurgião dentista que vai te falar. Então, tudo que é excesso também não é legal. Então, por isso que eu digo, segredo, escovação, pasta de dente, escovação, fio dental. São os 3 itens para você ter uma qualidade de vida satisfatória. Quer dizer, ir até o dentista. Hoje em dia, você, assim, existe uma regra, assim, né, de falar assim, você tem que ir para o dentista a cada X tempo, ou uma vez por ano, cada 6 meses. Existe uma regra, assim, que é uma regra geral ou é uma regra meio que, mais ou menos normal, assim, ou existe, que nem tem exame... Hoje nós estamos em Outubro Rosa, né? Agora, né? Nós estamos lá numa época aí e tudo mais que aí depois você tem o amarelo, você tem o azul, quer dizer, então cada um você tem que fala, né? Então você vai fazer o exame depois dos 40 anos, uma vez por ano. Aí você vai fazer o exame também depois de não sei quanto tempo, a cada 2 anos. Perfeito. E assim por diante. No caso da saúde bucal, existe alguma regra assim que é assim, escuta, tem que fazer a cada X tempo. Quanto que é esse tempo aí? Na odontologia, você seguindo os pré-requisitos da higienização adequada, pelo menos uma vez a cada semestre. Agora, para você que não tem essa habitualidade da higienização, vai de 1, 2 meses, 3 meses, porque você vai ter problemas. Principalmente o problema periodontal. Que é para ser preventivo, né? É o preventivo. Então, o segredo está na escovação. Eu volto a bater nessa tecla. Escovação, fio dental, escovação, fio dental. Você faz uma higienização de uma forma adequada. Com isto, a cada 6 meses, é bom você ir no profissional para ele olhar quais são as condições. Né? Agora, quem não tem a habitualidade, provavelmente vai ter um problema periodontal. Ele tem um sangramento de gengiva, cria um problema de mau hálito, que não é legal. Você está conversando com uma pessoa, vem aquele hálito. Tem a questão estômago e tem a questão bucal. A questão bucal é muito diferente de estômago. A questão Isso aí, na verdade, a pessoa tendo a higienização, ela não tem essa questão. Não adianta pôr menta, pastilha, não vai adiantar nada. Não, eu digo para tentar enganar. Só mistura, né? Só mistura o cheiro, né? Então é a higienização. Esse é o segredo. Ari, você falou um outro negócio no bloco, na parte anterior aqui nossa aí, que a gente estava falando do seu segmento do trabalho, né? Tá. Que você falou que existem no Brasil mais de 500 empresas do seu segmento. Isso. Que é o plano odontológico, né? Como é que a Dental Plus, ela atua e como é que ela faz para se destacar? E hoje, aqui na nossa região, talvez eu use o termo mais correto possível, porque acho que é disso para mais. Disparado vocês serem a maior aqui de toda a nossa região do Grande ABC, até por 30 anos está atuando aqui, e o nome que vocês têm. Como é que vocês fazem isso daí para se destacar em 580? Porque vocês não atuam só aqui no ABC, né? Vocês atuam em outras regiões. Sim. 580 concorrentes aí, fora os dentistas familiares, né? Porque ainda hoje tem bastante, né? Sim. Dentista que não participa de convênios e assim por diante. Como é que vocês fazem aí para se destacar? Na verdade, presidente, a questão é complexa, né? A odontologia de grupo é um mercado que cresceu muito, tá? Vamos falar um pouquinho de números agora. A
A medicina de grupo hoje, ela está por volta de 63 milhões de atendidos a nível nacional. Medicina de grupo. A odontologia de grupo, ela está em quase 50%. Ela chega aí por volta de uns 28 a 30 milhões de atendimento a nível nacional. Você vê o quanto a odontologia ela cresceu. Mas tem uma questão, né? Então vamos lá, você tem alguns bancos que aderiram ao sistema de odontologia. E aí por uma questão de cumprimento de metas por conta do sistema de vendas do comercial dessas empresas, eles acabaram incorporando o sistema de odontologia e medicina para os colaboradores das empresas, ou até pessoa física. Então agora eu vou explicar rapidamente. A Dental Plus ela tem o plano individual e o plano corporativo. Então são 2 segmentos. Individual é pessoa física, que nem pessoa física, uma pessoa física pode contratar um plano individual, tá? Individual ele é individual ele ou é em plano de família ele, dele? Individual, ele família. Temos então os dois. Isso daí, os dois, é isso aí. E também o plano corporativo, que aí a gente está falando de pequenas, médias empresas, né? PME, e também as grandes empresas. A gente qualifica que a partir de 100 funcionários, acima de 100 funcionários é considerado plano empresarial. Abaixo é o plano PME, que é o plano de pequena, média empresa. Então, em resumo, o sistema de odontologia, agora comparando com o sistema do mercado, ele é muito competitivo. E aonde a gente traça? A gente traça, primeiramente, a qualidade do nosso atendimento. Como? Hoje a gente tem o nosso cliente interno. Quem é o nosso cliente interno? São o nosso time, que eu chamo. Que são os colaboradores, que é o nosso time. Hoje você tem várias equipes fracionadas dentro da empresa que cuidam de cada área. Outro são os corretores. Faz parte do nosso time. Também é um cliente interno nosso. Corretores terceirizados. São corretores que hoje trabalham com produto tanto no individual, familiar, quanto no corporativo. E o nosso cliente também interno, que é a rede credenciada, que é quem atende o associado, que ele está na ponta, na linha da ponta. Esse é o que é o dentista? É o dentista. O credenciado é o nosso dentista. Cirurgião dentista. Esses 3 forma, vamos dizer, um grupo de atenção 100% para o nosso associado. Agora vamos falar de números. Existem hoje algumas operadoras que já estão na escala de 3 a 4 milhões de associados. A Dental Plus tem 80 mil vidas. A gente consegue qualificar no atendimento por conta do número. Mas isso é tudo proporcional. Hoje eu tenho um time, eu posso formar esse time em 10, 15 vezes. Sim, e eu posso dar o mesmo atendimento. Você vai aumentando as pessoas, você vai aumentando o Só que o produto odontológico puro, só odontologia, não com o produto de medicina, tem um atendimento diferenciado. É focado exclusivamente no odontológico. Então, esse é um diferencial que hoje a Dental Plus incorporou. É uma cultura do nosso time. Atendimento qualificado para o nosso associado. Com isto, hoje a gente tem muitas empresas que estão aderindo ao nosso sistema, empresas grandes da nossa região, inclusive, que estão aderindo ao sistema da nossa operação. Por quê? Porque está tendo um atendimento onde nós temos hoje uma rede de relacionamento, que a gente chama que é o RE nosso, que lida direto, RE é relacionamento empresarial, juntamente com o RH de cada empresa. Então a gente tem várias células que cuidam de vários RHs, que é uma linha de frente direto. E a gente tem hoje todo o sistema de tecnologia através do bot, que a gente dá acesso híbrido para o nosso associado. Então ele tem facilidade. Quando ele quer qualquer coisa, ele entra no bot. O bot vai mandando, ele responde, ele atendeu. Não atendeu ele, cai no híbrido. O que é o bot? O bot, Evanson, é uma tecnologia avançada que a gente investiu já por volta de 8 a 10 anos, para dar uma facilidade para o nosso associado, conforme eu já falei. Então, o associado hoje, qualquer coisa que ele precisar
para tirar dúvidas, qualquer informação que diz respeito à operadora Dental Plus, através do bot ele vai ter a resposta imediata. Só que o nosso bot ele é híbrido. Numa tentativa, ele não está atendendo, ele quer uma pessoa atendendo, a gente também dá essa funcionalidade. E isso, a tecnologia, a gente tem também, tanto para o corretor também ele é atendido, hoje ele consegue fechar contrato de uma forma online. Tudo pela internet. Tudo online, não, pelo aplicativo. Atendimento. Aplicativo. E o cirurgião dentista, a mesma coisa. A secretária dele ou o próprio cirurgião dentista, ele tem facilidade de lançar os procedimentos daquele paciente, do associado, no sistema e assim por diante. Ele aprovar esse procedimento e depois ele receber. Ele tem todo um acompanhamento pelo sistema. Então, isso foi um diferencial. Inclusive, a gente tem uma empresa que nos atende, que nos dá toda essa, vamos dizer, essa infraestrutura de tecnologia. É um investimento bacana que a gente tem, que vamos dizer, é plausível, precisamos desse investimento, é alto, mas é importante, porque é ele que dá a segurança para o nosso associado, para o nosso dentista, para o nosso corretor. E para o nosso colaborador, que está na linha de frente atendendo todo o associado. É isso aí. Então, nós vamos fazer mais uma parada aí, que é para quem está nos assistindo poder receber mais informações aí para facilitar o seu negócio e soluções para melhorar o seu negócio. A gente já volta. Participe do café com Networking da Acisa, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Uma oportunidade única de expandir sua rede de contatos com empresas de diversas áreas em um ambiente descontraído e colaborativo. Venha trocar experiências, gerar conexões e identificar novas parcerias com empreendedores preparados para realizar grandes negócios. Um evento onde todos se apresentam para venderem seus produtos e serviços. Para participar, fale com a gente. Acisa, a Casa do Empreendedor. Pessoal, estamos de volta aqui nesse bate-papo no nosso programa da Acisa TV. O bate-papo com o Ari Barcelos, que é fundador da Dental Plus, que já está há 30 anos no mercado aí de plano odontológico, saúde bucal, tudo isso que envolve toda a nossa parte odontológica, que é o trabalho da Dental Plus. Ari, nos outros blocos, nós falamos, você até falou de aplicativo, falou da internet, então, mas de que forma você vê que essa tecnologia toda você colocou a serviço da Dental Plus e que te melhorou e te deu um arranque assim na empresa com essa parte da inovação, tecnologia? Como é que você vê isso, da inovação e tecnologia, não só agora, de repente, só na Dental Plus, mas no segmento todo de saúde bucal? Boa pergunta, presidente. Primeiramente, agora falando num geral, né? Não falando especificamente do nosso segmento, né? Odontologia de grupo, a Dental Plus. O inovar hoje está na moda, né? Mas quando você fala do inovar, é praticar o que hoje o mercado tem de tecnologia. Então, hoje, a Dental Plus e as empresas devem se preocupar o que o mercado está oferecendo que dá facilidade para o seu cliente. Então, é a primeira ponta que você tem que analisar. O que existe no mercado que eu dou esta facilidade para o nosso cliente? Então, no nosso segmento, odontologia de grupo, eu estou numa madrugada ou estou num final de semana, num casamento, véspera de ir para uma festa de casamento, e eu tive um problema, um dente, uma prótese, algo caiu, ou eu estou com uma dor de dente, naquele momento, o que você vai fazer? Hoje, um dos diferenciais que nós temos é o atendimento 24 horas do atendimento da emergência odontológica. Isso é um diferencial. Porque você tem que criar uma facilidade para o seu cliente. Agora, em termos de tecnologia, tem inúmeras informações que facilitaram, que eu já citei anteriormente, principalmente a nossa ponta, que é onde eu fidelizo a nossa rede credenciada, que é o nosso cirurgião dentista, que é a facilidade da tecnologia da informação. Então, antigamente, só para vocês entenderem, ele tinha que preencher uma guia de todos os procedimentos a realizar,
e cada procedimento realizado, ele tinha que preencher uma outra guia, e essa guia é encaminhada pelo correio, e essa guia tinha que chegar para a operadora cadastrar no sistema, para depois entrar no sistema e gerar contas odontológicas. Sim, mas... E hoje não, hoje é tudo tecnologia. Eu sei, mas eu tô com a boca aberta lá. Tô lá Tá. no dentista, lá, deitadão lá, numa boa, tô Tá. com a boca aberta lá. Aí ele vai lá, ele olha e fala, ih, tem um negócio aqui que eu não vi o que apareceu. Do dia que eu fui lá, que ele preencheu toda essa Sim, papelada aí, sim. eu fui lá, voltei uma semana depois, que acho que é o tempo que tinha que voltar, Ok. acho que até mais. Puf, apareceu um outro negócio lá que apareceu. Ele entra. Né? É isso. E como é que ele ia fazer? Eu tô com a boca aberta lá. Na época fazia? Porque hoje, pelo que você falou, ele simplesmente aí tá no aplicativo, vapt-vupt lá e já faz, né? Como é Sim. que era isso daí? Se for um procedimento emergencial, tem que ser tratado naquele momento É. que o paciente está na cadeira. É. Se é um procedimento que não é emergencial, obviamente que é um procedimento que não foi iniciado no processo. Lembra? Ele faz todo um procedimento, entra no sistema e ele encaminha isso para a operadora via sistema. Naquele momento apareceu um outro procedimento que ele não tinha visto. Obviamente que ele vai incluir, aí entra uma inclusão de um procedimento, essa inclusão é autorizada e ele realiza o procedimento. Isso é tecnologia. Antigamente, olha o que ele tinha que fazer. Ele tinha que ligar para ganhar velocidade por ser um procedimento emergencial. E aí a gente precisava das radiografias para constatar que, de fato, aquele procedimento tem que ser realizado. Então, tem toda uma questão de processos. Então, hoje, o processo, a tecnologia facilitou os processos para a rede credenciada. E também, voltando um pouquinho na corretagem, para o corretor. Imagina o trabalho que era antigamente para vender o plano. Hoje em dia é tudo sistêmico. Ele entra, ele preenche uma proposta cadastral, já vai direto para o sistema da operadora. E ele já executa a venda naquele mesmo procedimento. Facilidades de pagamento, boleto, híbrido. Hoje a operadora tem boleto híbrido. São as duas posições. Você pode pagar via Pix ou você pode pagar via QR Code, o código barra. Né? QR Code também é Pix. Então tem várias questões técnicas que a gente foi utilizando os recursos. O sistema bancário veio com tecnologia, vamos utilizar o que o sistema bancário tem, no caso aí de recebimentos. A facilidade dos RHs, é um ponto importante que eu não destaquei. Os RHs das empresas, hoje tem o nosso sistema, tem a nossa tecnologia de inclusão e exclusão do funcionário. Às vezes ele sai, o RH, é a mudança, a oscilação, o turnover. Saiu um, entrou A, saiu A, entrou B. Isso, e essa facilidade de tecnologia a operadora já tem. Por isso que eu bato nessa tecla, Everson. Hoje, todas as empresas têm que investir na tecnologia. Esse é o futuro para todas as empresas. É um desafio, tá? É um desafio, porque a gente está passando por um momento de uma geração que veio com as mudanças e a geração que já nasceu na mudança da tecnologia. É verdade. É até mais fácil, né? Para quem é tecnologia. Tanto que hoje o nosso time, a grande maioria, é uma faixa etária menor. Por quê? Porque já está vindo com a tecnologia, com a facilidade. Você pegar uma faixa etária que não acompanhou, que existem pessoas que acompanharam os processos, mas tem pessoas que não acompanharam o processo. Tá certo. E aí ele vai ter dificuldade na empregabilidade dele. O pessoal tem que estar sempre atualizado. Por isso que também quem quer entrar no sistema de mercado de trabalho tem que se atualizar. Tem que estar sempre atualizado. Mesmo. Então, antes de eu fazer essa pergunta, você falou, a pessoa entra e sai do plano, isso aqui. A gente sabe, eu vou fazer o meu plano de saúde. Peraí, calma aí. Você vai fazer o plano de saúde, você entrou hoje. Só que você só tem direito a isso aqui daqui lá quanto tempo, isso aqui daqui não sei quanto tempo, isso aqui daqui não sei quanto tempo. No ramo da saúde bucal do plano odontológico, existe isso daí também? Tá, vamos lá. Tem dois planos, né? O individual familiar e o corporativo. Isso. Individual familiar são carências baixas, de 30 a 60 dias, para alguns procedimentos. E no corporativo, carência zero. Imediatamente a empresa já adquiriu o plano para os colaboradores. Inclusive, existem dois tipos de contratação do corporativo. Você tem por adesão total, que é a empresa investindo
na saúde bucal do colaborador ou por adesão. A empresa operadora Dental Plus vai até aquela empresa, faz uma campanha de adesões e isso é descontado na folha de pagamento e a fatura única manda para a empresa e desconta na folha de pagamento dele. São 2 caminhos. Você tem o adesão total, por adesão e adesão total. Então, quer dizer, e tem o particular que tem isso aí. O particular teria essa carência de 30, tem que... 60 dias, mais 30 a ou menos, 60 dias. Isso é regra do mercado. Ou é regra da Dental Plus, isso aí? Eu até vou citar um pouco mais, eu não falei um pouco de ANS. A Agência Nacional da Saúde, que regula. Todas as operadoras de plano odontológico seguem 100% no que é direcionado para as operadoras via a ANS. Então, a ANS, a gente segue contrato, toda a regulamentação, coberturas de plano, a gente tem que seguir exclusivamente o que é determinado pela ANS. A gente chama que a cobertura mínima da odontologia é o rol mínimo de cobertura. Aí eu vou citar rapidamente. A periodontia que eu falei, tratamento de gengiva, a dentística, que é tratamento clínico, a parte mais estética do dente, não é estética clareamento, mas é estética, uma obturação, né? Isso aí está dentro da questão da parte da dentística. E a endodontia, que é o canal, tratamento de canal. Né? E algumas cirurgias, e inclusive algumas próteses, que tem que ter a cobertura, que é uma determinação da agência. Isso é a regra do governo da agência de saúde. É um rol mínimo de coberturas. Então, não existe, antigamente, quando eu citei lá atrás, quando não tinha um órgão que regulava, tinha operadora que vendia um plano só obturação. Vendia um plano obturação com periodontia, que é tratamento de gengiva. E uma que dava cobertura total. A gente já aderiu a esse sistema muito, porque a gente achava que, como que um usuário vai na cadeira odontológica de um profissional, ele senta, vai tratar do dele, olha lá, não, o meu plano é só obturação. Não, mas você tem um canal para tratar, você tem um problema periodontal. Quer dizer, o plano não cobre. Então, desde aquela época, a gente aderiu ao sistema único já de cobertura, independente do rol e das exigências da Agência Nacional da Saúde. Existe alguma forma, assim, que a gente está falando, todo mundo que está nos assistindo aí, para um cliente não cair num rolo, não sei se o termo seria numa maldade de uma empresa dessas mais de 500 que existem aí, ou até as que estão querendo existir, mas são meio que ilegais aí. Como é que o nosso ouvinte, o que está nos assistindo, ele pode se prevenir de não cair num problema de um plano odontológico que não existe, um plano odontológico, uma empresa que não existe, são umas coisas assim, para ele se prevenir. Existe alguma forma? Como é que faz? Vamos lá. Primeiramente, normalmente, o usuário, ele tem que ter o seu corretor de confiança. Então, vamos partir de um princípio, quando você tem uma corretora de confiança, essa corretora só faz a parceria ou a venda de planos regulamentados. Isso. Vamos dizer, mas eu quero ir direto com a operadora. Eu não aconselho, eu aconselho você fechar direto com um corretor. O corretor, toda operadora, através do site da Agência Nacional da Saúde, você consegue verificar, se você digitar hoje lá Dental Plus no site da Agência Nacional da Saúde, você vai encontrar produtos, o registro da operadora, que ela está regular, porque tem operadora que fica irregular, e aí ela não pode vender mais aquele produto. Então, quem sabe disso é o corretor. Então, a orientação em relação à sua pergunta faça através de uma corretora e verifique se essa operadora está dentro do órgão que regula, que é a Agência Nacional da Saúde. Então, porque hoje tem essas propagandas na internet aí. Então, eu vou lá, o cara vai lá, vê lá o negócio, não sei o que, aí ele clica lá e vê o nome da empresa lá. Pô, que legal isso aqui, tudo mais, mas é um golpe. Estou falando, é um golpe. Aí vai lá. Ele não, de repente ele não vai falar, ele está lá vendo tudo mais, ele vai lá, ele consegue pelo nome ou por alguma coisa ali dessa propaganda enganosa aí, ele se prevenir ainda, porque tem gente que, não vou fazer com corretor, eu vou tentar aqui aproveitar, porque... Via aplicativo, via uma Instagram, uma rede social. Uma rede social que ele recebeu lá. Existe uma forma dele se prevenir disso daí? A preventiva... O corretor é a melhor opção. A preventiva é o que eu acabei de citar. Você pode entrar na Agência Nacional, pega o nome da empresa, vai ter que ter o CNPJ, e você vai identificar aquela empresa que ela é regulada, que ela é uma empresa que está
está regulado pela Agência Nacional da Saúde. Quer dizer, então antes de fechar qualquer negócio, Verifique se ela está... A primeira opção é, fala com o seu corretor, você já tem o corretor do seguro da saúde, seguro de carro, essas coisas assim. Mas na hipótese de você não ter, porque às vezes tem gente que não tem, né? Pega o CNPJ da empresa e entra na Agência Nacional de Saúde. E entra no site da empresa. Hoje mas... toda operadora tem um site. E verifique o site dessa empresa, que é uma obrigação no site você ter um número da ANS. Aí aquele número você entra no site para ver se o número é da empresa ou ele está usando o número de outro, né? Porque às vezes você vê o pessoal de maldade, né? É golpista, né? Então isso aqui serve para o pessoal se prevenir. Ele pega esse número da ANS e entra no site para ver se as informações batem. Por conta de tanto questão de fake que tem no sistema, você pode... a vantagem de você ter um corretor é essa, porque o corretor ele vai te vender um produto que ele sabe que é regulado, ele que sabe não tem nenhum problema. Não tem mutreta, né? Exatamente. Quer dizer, de uma forma mais segura. Nessa coisa da inovação, de estar sempre no topo, assim, como é que a Dental Plus, ela age assim? Porque ela tem que saber, né? Vamos falar assim, poxa, isso aqui, né? Eu tenho que... Como é que vocês fazem para saber que vocês estão comprando o software certo, para saber como é que vocês se atualizam e como é que vocês estão sempre na ponta aí nessa parte de tecnologia? Tá, vamos lá. Hoje a Dental Plus ela faz parte de um hall de operadoras que faz parte do sistema de odontologia de grupo, que é o SINOG, Sindicato de Odontologia de Grupo, onde estão praticamente todos os operadores de odontologia, e a gente é participativo e a gente tem um envolvimento direto dos nossos gestores de tudo que vem ocorrendo no sistema da operação. Então toda a inovação a gente acompanha através do Sindicato de Odontologia de Grupo, que é o SINOG. Então a gente tem todo esse apoio de uma forma não amadora, de uma forma profissional, que a gente vai atrás de um sistema que é gigante, junto com a Abrange, inclusive, que trata junto com a odontologia de grupo. É a Abrange SINOG, medicina de grupo, odontologia de grupo. Então, a gente segue todos os E mercado, né? Mercado, você tem que estar o tempo todo dentro do mercado, acompanhando o que o mercado vem oferecendo, tanto no plano individual, familiar, né? Quanto no corporativo. Os diferenciais, quais são os diferenciais? Uma coisa que é muito bacana, algumas empresas têm a opção do consultório in company. Então, por exemplo, a Dental Plus hoje, ela tem consultório odontológico dentro de empresa, que é um diferencial que nós temos porque a empresa também quis. Tem empresa que tem um volume também, tem um volume muito grande, algumas empresas, né? Inclusive da região, falando um pouco sobre atendimento que você colocou, atendimento hoje da Dental Plus é nacional, não é só a região do ABC. Nós temos empresas que têm em todas as regiões, de todos os estados a nível Brasil, empresas daqui da região, capital, e outras, região do Paraná, do Sul. Então, hoje a Dental Plus ela tem um atendimento a nível nacional, tá? Que dentro da tecnologia, tudo é possível. Até América do Sul, por que não? América do Norte, por que não? É que são sistemas diferentes. Inclusive, a gente anda estudando algumas coisas. Mais fácil América do Sul, mais difícil América do Norte. Por que não? Nada é impossível, porque hoje você tem a tecnologia. Você tem empresas que têm... Você tem a facilidade hoje. Eu tô aqui, a empresa está aqui em Santo André, está aqui no ABC, mas ela tem um escritório lá em Cuiabá, por exemplo. Sim. Mas ela quer oferecer o plano de saúde odontológica para o funcionário lá, colaborar. Quer dizer, você atende lá. É rede credenciada lá. Você tem lá o pessoal que vai atender, quer dizer, é o que você falou. Então, a Dental Plus é em tudo quanto é canto, né? Perfeito. Do Brasil inteiro. Eu espero que para fora do Brasil também, né? Vamos crescer, né? Por que não, de né? Santo André para o mundo, né? Por que não? Não tem Esse nosso programa aqui, ele está passando aqui, vai ser no canal de TV, mas está na internet, está no mundo, né? Então, Ari, para a gente poder encerrar, você tem algumas palavras aí para passar para o nosso telespectador aí, para quem está nos assistindo? Alguma palavra, alguma recomendação? Pode ficar à vontade. Tenho sim. Primeiramente, agradecer o presidente da Associação Comercial e Industrial de Santo André, a CISA, por dar essa oportunidade, desse espaço para a gente poder falar um pouco, bem pouco mesmo, da nossa experiência como empreender. A CISA é uma associação comercial extremamente adequada a essa inovação. O time da CISA está preparado para recebê-lo também. Eu acho que isso é importantíssimo eu destacar. A Dental Plus é uma associada da CISA
E eu posso dizer, e eu digo para vários, hoje, 70% da evolução da Dental Plus veio através desta associação comercial. Sai da zona de conforto, venha para cá e aproveite o que ela tem para te oferecer. Zona de conforto é o seguinte, você está no sofá assistindo uma televisão, um filme, um Netflix, ou isso ou aquilo, sai e vem participar. Assista os vídeos que a CISA tem colocado. Observe que o mundo, o que ele está te dando de oportunidade e está te oferecendo. Isso é uma questão. Minha mensagem em relação à Dental Plus eu sou um empreendedor. Eu nasci para empreender. E quando você empreende nos dias de hoje, independente dos obstáculos, nada vai te segurar. Jamais. Pode ser governo A, B, C, D. É só você se adequar a esse sistema. E existe a viabilidade? Sim. Desde que você se capacite o tempo todo, buscar sempre uma capacitação, reputação e confiança. Sempre esses itens é o que a gente coloca para o nosso time. Não adianta um desses. Tem que ser os três sempre acompanhando um ao lado do outro. Empreender é viável para todos, desde que você se prepare para os desafios. É o desafio o tempo todo. É isso mesmo. Então, o recado que eu tenho é esse. Não desanime, faça com vontade e faça por amor. Não faça somente pelo capital. Faça por determinação e estratégia. Tenha planejamento, foco em determinação dentro do que você planejou e não deixe para o dia seguinte. Faça hoje o que tem que fazer, porque o dia seguinte você não sabe o que vai acontecer. É verdade. Não deixe nada para depois. Resolva hoje. Fica uma hora a mais, não tem problema. Mas liquida, porque o dia seguinte vem novos desafios. Se você acumular, é aonde acaba quem está empreendendo de uma forma não adequada. Fica a mensagem aí, parabenizar a Associação Comercial, né, por esse canal, mais um canal da CISA. E muito obrigado, presidente. É isso, obrigado. Pessoal, obrigado, Ari, você ter esse tempo aí para poder falar aqui com quem está nos assistindo a respeito do mercado, né, da saúde bucal e do plano odontológico aqui no Brasil e falar também o 0,1% do que foi o desafio do crescimento e dessa empresa fantástica que você tem, que é a Dental Plus. Obrigado para você que está nos assistindo. Fique ligado aí, consulte as redes sociais da CISA. Sempre tem algum evento, alguma palestra, alguma gravação, um programa que você pode assistir e aprender cada vez mais com a CISA. Então, até a próxima, até o nosso próximo programa.